Então, hoje, oficialmente, é a nossa 7ª aula de Fundamentos de Biogeografia e a gente vai falar de biogeografia de ilhas, que é um tópico muito importante dentro da biogeografia, porque as ilhas, elas são fundamentais para entender a evolução da vida, a especiação. As ilhas costumam ser ambientes muito curiosos, como laboratórios mesmo, para a gente entender a biogeografia. Mas, primeiramente, a gente precisa definir o que é uma ilha. Uma ilha, na verdade, é uma massa de terra emersa, que está sobre a água, circundada por água. Só que aí você pode falar, tá, mas um continente não é exatamente isso, não é uma massa de terra emersa, circundada por água? Sim, mas aí entra uma parte um pouco arbitrária do conceito de ilha, que é que as ilhas são feições menores do que os continentes. Então, a maior ilha que a gente tem, que é considerada a maior ilha do planeta Terra, é a Groenlândia. Está aqui no mapa. Quando qualquer ilha, entre aspas, maior do que a Groenlândia, não é uma ilha. Então, é uma definição um pouquinho arbitrária. Por exemplo, a Austrália, ela se eu não me engano, 3 vezes maior do que a Groenlândia. Ela também é uma massa de terra emersa, circundada por água, ela não é considerada uma ilha, tá? Então, isso tem que ficar claro na cabeça de vocês vão ver isso melhor em geomorfologia, provavelmente. Tem várias formas de uma ilha se formar. Eu trouxe mais formas do que o livro de vocês traz. O livro de vocês traz basicamente 3 tipos de ilha, mas ele traz num contexto biogeográfico. Mas como aqui é um curso de geografia, eu trouxe vocês são acadêmicos de geografia, eu trouxe um contexto mais amplo de como uma ilha se forma. Então a gente tem, primeiro, ilhas formadas por erosão, ilhas formadas por sedimentação, ilhas formadas por mudanças do nível do mar, que a gente já vai falar um pouquinho disso melhor, ilhas formadas por hotspots, que são pontos quentes no manto, também chamados de plumas mantélicas, é um nome bonito para hotspots, que são áreas com aquecimento anômalo no manto, e limites convergentes entre placas tectônicas, e tem um limite específico que forma ilhas sensacionais, inclusive ilhas bem famosas, que vocês vão ver mais para frente. E geralmente, muitas vezes, né, não é raro no planeta Terra, que alguns fatores desses atuem de forma conjunta. Então, você tem ilhas sendo formadas por sedimentação e por erosão ao mesmo tempo. Então, isso é muito comum. Então, não considere esses fatores que formam uma ilha como fatores isolados. Lembra que o planeta Terra é um sistema. Então, está tudo interrelacionado nesse sistema. E aqui está um exemplo de uma ilha formada por erosão, que é a forma mais simples de se formar uma ilha. E quem for cursar geomorfologia costeira vai ver alguns exemplos disso mais a fundo, mas aqui a gente vai só dar uma pincelada. Imagina que eu tenha uma feição costeira que sofra com a ação erosiva de ondas. Isso daqui são ondas, tá? Esse semicírculo aqui é uma onda, essa parábola aqui. E essas ondas, elas vão erodindo essa feição aqui costeira, até que um momento, dependendo da resistência dessas rochas, dependendo da força erosiva dessas ondas, você vai chegar um momento que essa ligação com o continente aqui, ela vai cessar e você vai ter uma ilha sendo formada, tá? Isso é uma forma de geração de uma ilha por erosão. Isso daqui pode ser observado em algumas áreas, por exemplo, do Nordeste brasileiro, que você tem áreas tem vestígios daquelas falésias, às vezes circundadas por mar, só que como aquelas falésias são de uma rocha muito frágil, elas não aguentam por muito tempo, então acabam sendo ilhas efêmeras. Se por acaso as rochas forem mais resistentes, as ilhas podem
ter uma vida mais longa. Então, isso daqui é um mecanismo de erosão que forma ilhas. A sedimentação é um outro mecanismo de formação de ilhas, que é a deposição de sedimentos dentro de rios, lagos, no próprio litoral e em outros locais, corpos hídricos como um todo. O que isso quer dizer? Aqui eu trouxe um exemplo do Rio São Francisco. Você tem o rio, e o rio ele carrega uma quantidade de sedimentos. Só que em determinados pontos do rio, a água perde velocidade, perde energia. Mas não vou entrar muito na física por trás disso. Mas quando a água perde energia, os sedimentos mais grossos que a água está carregando, que são os mais pesados, eles se depositam. E eles formam essas barras aqui. A gente chama de ilhas em barra ou barras do rio. E essas ilhas aqui podem ser enormes. Em rios como o Rio Amazonas, você tem ilhas por sedimentação sendo formadas o tempo todo, e ilhas bem grandes. E aqui no Rio São Francisco, essa imagem de satélite aqui está sem escala, mas essas ilhas são grandes o suficiente, por exemplo, para o pessoal fazer plantio, né, sobre essas ilhas. Inclusive plantio de maconha, porque eu não sei se vocês sabem que o Rio São Francisco ali tem uma área do Nordeste chamada Polígono da Maconha, que é uma área produtora de maconha, obviamente ilegal no Brasil, e que é uma área extremamente perigosa, porque é dominada por grupos de narcotraficantes, e quando você faz trabalho de campo, viagens por estradas nessa região, você tem que tomar muito cuidado para não viajar à noite e viajar de dia com muita atenção, porque tem muito roubo de carga, roubo de carro na estrada, e também não é uma área que você possa andar em qualquer local, porque eles plantam em forma de trincheira, eles plantam nessas barras de uma forma dispersa para a polícia não ver do alto, e então eles protegem o território. Então é tipo aquele filme A Praia, que você às vezes está andando num lugar e você para numa plantação que você pode ter problemas. Então vocês vão ver isso provavelmente nas matérias de humanas, talvez com o Frederic, alguma matéria desse tipo, muito falado dentro da geografia desse polígono lá no Nordeste, que é o polígono da maconha. E isso eu dei uma volta para falar disso, mas essa sedimentação formam ilhas em rios, em áreas costeiras e, enfim, em qualquer corpo hídrico. Um exemplo também aqui próximo da gente é a Restinga da Marambaia, que ela tem uma ligação, né, com o continente. Não é tão ligado assim, porque tem os manguezais ali. Só que aquela faixa de areia que liga a Restinga da Marambaia com Guaratiba, ela foi depositada, uma deposição de areia por ondas. Por exemplo, a ilha da ponta, né, da cabeça da Marambaia, ela que tem é rochosa. O resto é sedimento depositado por ondas. Então, isso é uma forma de ilhas serem formadas. E eu esqueci de comentar que ilhas diferentes vão ter padrões de biodiversidade, de ecossistemas diferentes, porque a gênese da ilha também vai estar associada com a capacidade de plantas e animais colonizarem aquela ilha. Então, a gente vai falar um pouco mais disso mais adiante. Alguma dúvida, alguma colocação? Posso seguir? Então, seguindo, as mudanças no nível do mar. Essa daqui é muito importante para a gente aqui em biogeografia, porque o nível do mar ele influencia diretamente na formação de ilhas. E eu trouxe esse esquema aqui para mostrar para vocês. Isso daqui é uma área de planícies costeiras, com rios aqui, essas planícies costeiras, a planície que na geomorfologia tem o nome de flúvio marinha. Essas planícies aqui estão num momento de mar baixo, que era 10 mil anos atrás, um momento de mar baixo, porque a gente ainda estava vivendo uma glaciação, né, o fim de uma glaciação, que, para quem não lembra, a glaciação é quando são as eras do gelo, então as calotas polares estavam armazenando muita água e o nível do mar cai.
Então, a gente tem essas planícies nesse momento, 10 mil anos atrás. E dentro dessa planície tem algumas áreas elevadas, alguns morrotes, alguns maciços. Quando o nível do mar sobe, aqui está no presente, né, o nível do mar do presente está mais alto do que há 10 mil anos atrás. As áreas mais elevadas, esses maciços mais elevados, eles formam ilhas. E muitas das ilhas que a gente tem aqui no litoral sudeste do Brasil, na verdade, muitas não, todas as ilhas que a gente vê de praias daqui do litoral do Brasil, incluindo a própria Ilha Grande e outras ilhas desse tipo, são ilhas formadas dessa forma, pelo aumento do nível do mar, que a gente chama de afogamento da planície de inundação. Então, o mar sobe, entra no continente, e as áreas mais elevadas, elas ficam sobre o mar. E nesse tipo de formação de ilha, imagina que as espécies animais e vegetais que já estavam ali estabelecidas nesse maciço, nessa área elevada, vai ficar presa ali. Então, você vai ter um isolamento de espécies terrestres a partir desse aumento do nível do mar nessas ilhas formadas dessa forma. Todo mundo entendeu isso? Ficou claro? Alguma dúvida? Fiquem à vontade, tá? Eu não estou vendo o chat, mas podem escrever pergunta no chat, levantar a mão a hora que quiser. Senão a gente segue. Uma outra forma de formar ilhas são os famosos hotspots, que são os pontos quentes. Vocês já devem ter visto isso em planeta Terra. Os pontos quentes são essas anomalias térmicas do manto, chamadas também de plumas mantélicas, que são áreas muito aquecidas do manto, anomalamente aquecidas, e elas são tão mais aquecidas que elas conseguem fundir a crosta que está acima delas. E elas fundem a crosta e formam vulcões ali em cima, são os vulcões de hotspots. Esses vulcões são muito comuns aqui no Sudeste. A gente tem o maciço de Itatiaia, que faz parte dos maciços alcalinos daqui do Sudeste, são maciços formados por hotspots. Eles são alinhados eles têm um alinhamento perfeito. E por que eles têm esse alinhamento? Porque o hotspot ele fica parado e a placa tectônica se mexe. Então, o que acontece? O vulcão ele vai mudando de lugar. Conforme vai andando, a gente vai tendo uma mudança do vulcão, só que o monte do vulcão antigo continua preservado. Então, você tem uma trilha de vulcões, que é o que acontece nas Ilhas Havaianas. Você tem as ilhas mais antigas, que já estão bastante erodidas, que eram onde a placa tectônica estava sobre o hotspot no passado, e as ilhas que têm vulcanismo ativo, as ilhas que estão sobre o hotspot hoje em dia. Então, a placa tectônica ela está andando tem essa direção aqui, deixa eu pegar a caneta, ela está se deslocando para cá, e o hotspot está aqui parado, tá? Então, conforme a placa tectônica ela anda, os antigos vulcões vão andando também, vão ficando inativos. E isso forma um alinhamento de ilhas. As Ilhas Galápagos são formadas dessa forma também, mas elas não são tão bem alinhadas assim por conta do padrão de movimento da placa tectônica ali. Alguém abriu o microfone, pode falar, fica à vontade. Sou eu, professor. Por que é mais quente nessa parte? Boa pergunta. Isso é muito discutido dentro da geofísica e dentro da geologia. Tem algumas hipóteses, mas ninguém sabe ao certo. A primeira hipótese é uma concentração anômala de materiais radioativos. Então, a parte do calor interior da Terra ele vem do decaimento radioativo de urânio, tório, potássio, desses elementos. E esses elementos, quando decaem, eles liberam calor. E isso, uma concentração anômala desses elementos pode gerar isso, porque o manto e o núcleo da Terra, tanto o núcleo externo quanto o núcleo interno, eles não são homogêneos. Uma outra hipótese é a hipótese da troca de calor e de reações químicas entre o núcleo e o manto.
Então você tem uma interface, porque tem uma diferença composicional, e ali tem uma hipótese que é até muito bem aceita, de que ali tem reações químicas exotérmicas que liberam calor. E essas reações liberando calor, se elas se concentram em alguns pontos, elas ascendem calor, porque o material mais aquecido ele acaba ascendendo, e isso formaria essa pluma. Mas isso é muito discutível ainda, porque a gente nunca passou da crosta do planeta numa perfuração. Todos os dados que a gente tem de plumas mantélicas dados indiretos de geofísica ou das próprias rochas, da característica do magma que chega ali. E a gente sabe que esse magma dessas plumas, eles são um magma mais rico, que formam rochas diferentes dos vulcões formados por colisão de placa tectônica. Tem uma diferença composicional, mas isso é bem complicado, é uma parte de geoquímica inorgânica bem densa, mas tem basicamente essas duas hipóteses, provavelmente, na verdade, nenhuma das duas está errada. Basicamente, eu, particularmente, advogo que elas se complementam. Eu acho que tanto o material radioativo quanto essas reações químicas associadas que geram os hotspots. Mas boa pergunta. Alguém tem mais alguma dúvida? Não sei se eu respondi essa pergunta. Se não respondi, por favor, avisa que eu explico de outra forma. Senão, a gente segue para outra pergunta ou continua a aula teórica. Mas fiquem à vontade para perguntar ou pegar o gancho. Respondeu sim, professor. Obrigada. Nada. Aí, essas ilhas, elas são interessantes pra caramba, porque as ilhas mais antigas, elas acabam sendo desgastadas. Então, quando você olha o arquipélago havaiano, você vai ver que a ilha mais antiga é a mais, com a topografia menos elevada delas, por conta do intemperismo e erosão dessas ilhas. Então, aqui tem um esquema para vocês verem isso. Essa ilha daqui é a ilha que está com vulcanismo ativo hoje em dia. Então, ela está em cima do hotspot hoje em dia. Essas ilhas daqui, conforme você vai se deslocando para cá, você vai tendo ilhas mais antigas que já foram vulcões, são todas ilhas vulcânicas, mas já foram vulcões ativos e hoje não são mais. E sob o oceano havaiano, a gente tem uma continuação de ilhas que, na verdade, já foram ilhas e não são ilhas mais hoje em dia, porque elas foram erodidas pelas ondas, pelo clima, e elas estão hoje abaixo do nível do mar, tá? Mas se vocês pegarem no Google Earth a batimetria do Havaí, vocês vão ver que tem mais uns cucurucos elevados ali embaixo do Oceano Pacífico. Aqui tem um esqueminha com as idades das ilhas, em milhões de anos. Então, a ilha mais antiga, que é a Kauai, ela tem 5,1 milhões de anos. E a ilha principal, né, ela tem rochas de diversas idades, porque vai depender das erupções, da localização que você está datando ali, mas são ilhas com 40 mil anos, por aí. Tem rochas ali, inclusive recentes, porque tiveram erupções muito recentes no Havaí. Se não me engano, em 2018 ou 2019, teve uma erupção grande lá, que estava com monitoramento em tempo real, que dava para ver até na internet o monitoramento do vulcão. Então, fechamos o Havaí como esse estudo de caso. Agora, vamos para Galápagos, que é uma ilha importante para a biogeografia, porque na verdade, é um arquipélago, né? Que foi importante para o Darwin desenvolver a teoria da evolução, a ideia dele de seleção natural, e também é uma ilha desse esquema de hotspot. Só que ela é um pouco mais caótica, porque depende do movimento da placa tectônica naquela localidade. Então, você tem as idades, né, mudando para cá, mas elas não são tão bem alinhadas. Então, daqui para cá, você tem as idades mais novas das ilhas. E as Ilhas Galápagos são interessantíssimas, né, porque elas estão longe da América do Sul,
da América Central, e ela tem espécies endêmicas muito, muito legais, que a gente vai falar um pouquinho de algumas delas hoje. E agora, um outro tipo que o livro de vocês traz de ilha, que é o limite convergente entre placas tectônicas. Mas não é qualquer limite convergente. É o limite entre crosta oceânica e crosta oceânica. O que isso quer dizer? A gente tem na litosfera do planeta a crosta continental, que é formada por rochas menos densas e por isso ela é mais espessa. E tem a crosta oceânica, que é a crosta formada por rochas mais densas, então ela é mais fininha. Quando uma crosta oceânica ela colide, ela está no limite convergente com outra crosta oceânica, uma das crostas vai subductar a outra, vai entrar sob a outra. E nesse momento, a crosta que está em cima vai ser dobrada. Quando ela for dobrada, vai formar um arco de ilhas, e ali vai ter vários vulcões que vão ser formados, e forma uma ilha em forma de arco por todo o limite entre as placas tectônicas. Um exemplo típico desse tipo de limite é o Japão. O Japão é um pouquinho mais complicado, porque são 3 placas colidindo, não são só 2, mas é um exemplo clássico desse, a gente já vai ver um mapa. E aquelas ilhas em arco do Sudeste Asiático inteiro, praticamente, que é o Círculo de Fogo do Pacífico, que é a área que tem o maior número de vulcões do planeta Terra, que é o Círculo de Fogo do Pacífico. Mas vamos ver o Japão. Aqui, ó, a gente tem 3 placas, a placa asiática, a placa das Filipinas e a placa do Pacífico, colidindo. Inclusive, elas colidem sob o Japão, tem pedaços dela que batem umas nas outras, mas isso é papo para outra disciplina. Mas essas setinhas aqui indicam o sentido da subducção, tá? Essa placa aqui está subductando essa daqui. Essa placa aqui está por cima dessa. Então, aqui se forma um arco de ilhas, que nesse caso é o Japão. E olha nesse mapa aqui a quantidade de vulcões que tem no Japão, todos eles alinhados. São por isso que a gente chama de arco de ilhas vulcânicas. Todos esses triângulos aqui são vulcões, tá? Então, esse tipo de ilhas vulcânicas, são importantíssimas também para a biogeografia, a gente já vai ver o porquê. Aí, alguém tem alguma dúvida? Que a gente já passa para os 2 tipos de ilha mais genéricos. Mas alguém tem alguma dúvida, alguma colocação, alguma curiosidade que tenha dúvida, fiquem à vontade para falar, tá? Então, os tipos de ilha mais genéricos que a gente tem é o tipo de ilha que é chamado de ilha oceânica e ilha continental. E isso também vai ser importante para a biogeografia. As ilhas continentais, elas estão sobre a plataforma continental. E o que é isso? Tá vendo essa área aqui no litoral brasileiro mais rasa? Vocês estão vendo isso daqui? Eu não sei qual o dispositivo que vocês estão assistindo. Tá dando para ver? Show de bola. Isso daqui não é assoalho oceânico. O que é isso? Isso não, essa parte não é formada por rochas basálticas, que são as rochas do assoalho oceânico. Isso daqui são formados por rochas do continente. Isso daqui faz parte da crosta continental. Só que isso daí está afogado pelo oceano. Então, a gente chama isso de plataforma continental. Isso, vocês vão ver isso mais a fundo em geomorfologia costeira, quem fizer. Em geologia geral, às vezes fala um pouco, em planeta Terra, mas a gente chama isso de plataforma continental, que é a parte do continente que está sob os oceanos. Essa parte aqui pode ter áreas elevadas, antigos maciços, antigas montanhas, que vão formar ilhas. Então, toda ilha que tiver sobre essa plataforma aqui, plataforma continental, vai ser uma ilha continental, que a gente vai chamar, porque ela vai ter uma relação tanto genética quanto de composição de rochas com o continente.
E as ilhas oceânicas já são as ilhas que estão em plataforma, em crosta oceânica. Então, isso daqui, esse desenho que a gente viu anteriormente, essas ilhas aqui que se formam pelo afogamento da planície, são ilhas continentais, porque elas estão no contexto continental, enquanto as ilhas por hotspots, as ilhas por colisão entre crosta oceânica com crosta oceânica, são ilhas oceânicas. Então, imagina que aqui tem um hotspot. Aqui seria, acenderia o magma. Isso daqui seria uma ilha oceânica. Se aqui fosse uma colisão entre placas tectônicas, e aqui fosse uma área de subducção, vamos botar aqui uma setinha, também seria uma ilha oceânica, porque a base dela é a crosta oceânica. Enquanto aqui a gente tem uma ilha continental, porque a base dela é o continente. Qual a diferença disso para a biogeografia? A ilha oceânica, a profundidade do mar circundando ela e a distância dela para o continente vai tender a ser maior, tanto a profundidade quanto a distância. Então, a colonização dessas ilhas por vegetais, por animais, vai ser diferente das ilhas continentais, que elas estão, reparem aqui, ó, que o mar é mais raso e mais próximo do continente. E onde vai ser o banco de sementes, ou de ovos, ou de animais, no geral, para as ilhas? Vai ser o continente, tanto para a ilha continental quanto para a ilha oceânica. E é isso que a gente vai ver a partir de agora, que são alguns desses mecanismos de dispersão, tá? Alguma dúvida aí? Senão a gente segue. Só que aí a gente tem alguns problemas quando a gente fala de ilhas. Vamos supor, um hotspot gerou uma ilha nesse momento no meio do Pacífico, do nada. Vamos supor que tinha um vulcão lá submarino, esse vulcão entrou em erupção, uma quantidade enorme de lava foi expelida, essa lava resfriou e formou agora uma ilha da noite para o dia, no meio do Pacífico. Só que aí os oceanos são barreiras para animais terrestres e animais de água doce. Porque imagina, um peixe de água doce não vai chegar na ilha. Um animal terrestre, como é que ele vai nadando quilômetros até chegar nessa ilha? Aí entra algumas hipóteses e algumas observações que a gente já fez de colonização dessas ilhas. A primeira é que são os animais voadores, que eles são muito importantes para a colonização dessas ilhas. Aves, morcegos, insetos, principalmente aves migratórias, elas conseguem voar por muitos quilômetros. E às vezes elas param nessas ilhas para descansar, ou para fazer ninhos e se alimentar, até para reproduzir. E nesse momento, as aves, principalmente se forem aves onívoras, aves ou aves que comem frutas, comem sementes, elas podem levar para essas ilhas sementes, porque muitas sementes sobrevivem à digestão das aves. Tem vários experimentos em relação a isso, com algumas sementes de frutas, que as aves consomem a fruta, consomem a semente junto, a semente passa pelo trato digestivo da ave, a ave faz espelho a partir do excreta, né, aquela semente, a semente ainda assim consegue nascer e germinar. Então, o cocô das aves, na verdade, o excremento das aves, né, é o termo mais correto, pode ser uma forma de colonizar as ilhas com vegetais. Além disso, plantas, no geral, têm sementes muito resistentes, principalmente plantas de manguezal. Não sei se vocês já viram umas sementes compridinhas, que é muito comum você achar nas praias. Você está na praia, aí acabou de ter uma ressaca, e você vê umas sementes compridinhas ali na areia da praia. Aquelas sementes são sementes de manguezal, que elas viajam boiando por quilômetros, vai depender da corrente daquele local e de sorte de chegar numa ilha que tenha condições propícias para germinar. Além disso, esporos, por exemplo, de samambaias,
conseguem viajar colados em aves, morcegos, insetos e também pelo vento. Esporos de samambaia são dispersados pelo vento assim muito facilmente, por isso que as espécies de samambaia são tem uma abrangência geográfica muito grande no planeta. E além disso, os animais podem ser carregados para as ilhas de forma ativa, eles chegam na ilha por conta própria, ou passiva. Imagina que tem uma tempestade, aí você tem um inseto voador, e esse inseto voador ele não tem força para brigar com a tempestade. E ele vai ser arrastado até uma ilha por conta dessa tempestade, se essa tempestade passar por essa ilha. Isso acontece, tá? E é muito importante também saber que alguns parasitas, alguns animais também podem ser transportados a partir de aves, morcegos, insetos, de animais voadores em geral. Porque, imagina, pulga, carrapato, alguns outros animais menores que podem estar ali no pelo daquele organismo, eles conseguem também ser carregados, transportados por animais voadores. Mas ainda existem alguns problemas de acesso que a gente precisa superar, porque a gente falou de animais pequenos, animais voadores e sementes, esporos também. Mas a gente não falou como é que, por exemplo, um animal de grande porte consegue chegar em uma ilha, já que existem ilhas que são colonizadas por animais de maior porte. Aí tem a ideia das balsas naturais, que podem transportar alguns animais para as ilhas após as tempestades. Aqui tem um exemplo, né? Tem uma tempestade, uma quantidade enorme de detrito carregado para o corpo hídrico, e isso aqui funciona como se fosse uma balsa. Então aqui tem um esqueminha dessas balsas naturais. Então, troncos, madeiras, todo tipo de detrito flutuante se acumula num momento turbulento de tempestade. Alguns animais podem ser carregados nessas balsas naturais para ilhas. Acreditava-se até pouco tempo que isso daqui era algo muito raro e muito especulativo, mas no livro de vocês tem um exemplo que foi observado com iguanas, que, se eu não me engano, uma quantidade bem significativa de iguanas foi transportada para uma ilha do Caribe por esse mecanismo aqui, e colonizaram essa ilha e viveram lá por alguns anos depois, sendo monitoradas. Outra coisa interessante é que coqueiros, já repararam que várias ilhas, por menor que seja, tem coqueiro? É porque as sementes do coqueiro, elas sobrevivem à dispersão, elas conseguem sobreviver por muito tempo boiando. E elas chegando numa ilha, eu estou ouvindo um barulhinho, não sei de onde que é. Se alguém está com o microfone aberto, se é meu computador. Mas continuando, não sei se é meu computador. Se vocês estiverem ouvindo esse barulho, por favor, me avise. Então, essas plantas, o coqueiro, por exemplo, o coco, né, é uma semente grande que boia. Então, ele pode ser transportado por muitos quilômetros pela água. E tem uma coisa interessante: não basta a semente ser transportada para a ilha. Aquela espécie, ela tem que ser adaptada às condições da ilha para ela se estabelecer ali. Futuramente pode até haver uma evolução, mas num primeiro momento aquelas espécies, tanto de animal quanto de vegetal, têm que conseguir sobreviver na ilha, não basta chegar. Tem que ter indivíduos que consigam reproduzir e que consigam se manter ali na ilha. O coqueiro, ele tem uma particularidade muito boa, que ele cresce em áreas muito próximas da costa. Ele tem uma tolerância ao sal. Então, une o útil ao agradável. O coco boia, sobrevive por muito tempo boiando no mar, chegou numa ilha, vai germinar ali no litoral, numa área que o coqueiro vai se dar super bem. Então, quando você vê ilhas muito pequenininhas com coqueiros, é porque eles têm muita capacidade de dispersão e muita resistência às condições daquela ilha. Se uma planta
com a mesma capacidade de dispersão do coqueiro, mas que é uma planta adaptada a condições mais distantes do litoral, em condições com menos sal, que não é a condição ali da faixa de areia, essa planta não ia conseguir colonizar a ilha, mesmo que a semente dela chegasse lá, porque a quantidade de sal ali, a própria condição do solo, do sedimento, não ia ser ideal para a planta sobreviver. Então, isso tudo tem que ser levado em conta, por isso que a gente tem que considerar tudo como um sistema, tá? Alguma dúvida até aí, alguma colocação, fiquem à vontade. Senão a gente segue. Tem alguns desafios para sobreviver em uma ilha. O primeiro desses desafios é o fato das populações serem pequenas. E lembra lá na aula de evolução, de mecanismos de evolução, que populações pequenas são muito frágeis, porque elas têm uma diversidade genética baixa, elas têm vários problemas ali. O fato de elas serem pequenas, elas são muito suscetíveis à extinção. Além disso, tem a falta de recursos. Lembra da última aula que foi de cadeia alimentar? O que é a cadeia alimentar? É a transferência de matéria e energia de um nível para outro. É um fluxo ali. É uma cadeia trófica. E isso, numa ilha, é restrito, porque você tem uma área muito pequena, recursos muito limitados, e isso pode ser um problema para muitas espécies. Além disso, a gente tem uma baixa diversidade, porque pensa bem, uma ilha pequena vai conseguir suportar uma diversidade significativa de vida? Não vai, porque quando você pega os níveis tróficos que a gente viu na última aula, você tem pouca energia naquela ilha, você tem pouca matéria ali para ser transferida pela cadeia alimentar, porque o recurso ele é escasso. Então você vai ter uma cadeia alimentar, um ecossistema muito mais restrito, com menos níveis do que uma área continental. Então, isso tudo tem que ser levado em conta numa ilha. Não basta chegar nela, tem que sobreviver. E isso é um grande desafio para as espécies que conseguem chegar nas ilhas, tanto de vegetais quanto de animais, principalmente nesse caso de animais. E aí, nas ilhas, a gente tem algumas coisas muito interessantes que acontecem. Por exemplo, os remanescentes endêmicos, que é o nome que se dá para espécies que não existem mais no continente, mas que, por algum motivo, uma espécie derivada daquele ancestral comum que vivia no continente ainda existe numa ilha. Isso existe com vários animais e várias plantas. No livro de vocês tem alguns exemplos. E as ilhas podem ser o paraíso para algumas espécies que já tem poucos predadores nessa ilha. E a chance de surgimento de espécies mais competitivas também é menor numa ilha. Então, a ilha ela tem desvantagens, mas ela também tem vantagens, porque a quantidade de predadores numa ilha é muito menor, porque o predador ele está num nível trófico mais elevado. Lembra lá da cadeia alimentar? O predador ele depende de toda uma sequência que vem antes dele ali. Porque imagina, você tem um organismo produtor, você tem um herbívoro, você tem um predador do herbívoro, e você pode ter um outro predador que coma o predador do herbívoro. Dando um exemplo aqui bem simples, só com esses 4 níveis. Se você imaginar isso numa ilha, não tem como ser tão complexo assim. Então, a chance de um herbívoro não ter predador é muito alta ali naquela ilha, porque os predadores não colonizaram aquela ilha, e a chance de um predador evoluir ali na ilha para se alimentar daquela baixa diversidade que tem ali é muito baixa. Então, aqui tem um exemplo de uma espécie de iguana, que é a iguana marinha, que habita as Ilhas Galápagos. Vocês já devem ter visto isso, elas são... Professor, desculpe interromper o senhor, mas a Renata, claro. Ela pediu para dizer que ela não entendeu muito bem sobre remanescência endêmica, ela está sem microfone. Tranquilo. Remanescentes endêmicos
é o seguinte: imagina que num passado muito distante eu tinha uma espécie. Vamos dar um exemplo aqui. A gente está dando falando de iguana. Vamos falar de iguana, que um exemplo hipotético, tá? De iguana, não é um exemplo real. Imagina que tinha uma espécie de iguana que ela colonizou um conjunto de arquipélagos ali. Ela vivia no continente, ela conseguiu ou ir nadando ou por balsas naturais, por algum mecanismo de dispersão, ela chegou nessas ilhas. Só que aí, as iguanas do continente foram extintas. E essas iguanas das ilhas não foram extintas. Elas continuaram ali evoluindo e deram origem a uma nova espécie de iguana, mais uma iguana que veio daquela espécie do continente que foi extinta. Isso vai ser um remanescente endêmico, que você tem o endemismo da espécie, que é o endemismo. A espécie só ocorre num determinado local restrito. E esse endemismo da espécie, ele é remanescente porque a espécie antes, no passado, ela veio de uma espécie anterior que era difundida no continente, nas ilhas. Era uma espécie que tinha ocorrência mais ampla. Isso, no livro de vocês, tem alguns exemplos disso, de remanescentes endêmicos. Isso é muito comum com planta. Você tem plantas que foram extintas no continente, mas elas conseguiram colonizar ilhas, e hoje as espécies das ilhas, né, que se desenvolveram, que evoluíram a partir dessas espécies continentais existem, e as espécies continentais não existem. Não sei se ficou claro. Aí eu peço para a Renata colocar no chat se ficou claro, ou não, senão eu explico novamente. Ela disse que ficou sim, professor. Perfeito, perfeito. Então, voltando para as iguanas aqui, essas iguanas das Galápagos, elas têm uma discussão ferrenha sobre a origem delas, mas elas não são exemplos de remanescentes endêmicos, tá? Até onde eu saiba, isso ainda está em discussão, mas elas são as únicas iguanas no mundo, elas são endêmicas das Ilhas Galápagos, mas elas são as únicas iguanas do mundo que são marinhas. Elas nadam e elas pastam algas no fundo do mar. As iguanas, no geral, do continente, são iguanas herbívoras. Na verdade, iguana é onívora, porque elas ficam herbívoras, elas comem mais vegetais, mas quando são filhotes, elas comem insetos também, até onde eu sei. Essas iguanas das Ilhas Galápagos, elas se desenvolveram para pastar nos oceanos, para comer. Elas são herbívoras, mas elas comem algas no fundo do oceano. Elas têm toda uma adaptação para nadar, para conseguir ficar muito tempo embaixo d'água, e é uma adaptação de alguma espécie anterior que colonizou a ilha. E tem uma coisa muito interessante nas Ilhas Galápagos. Essas iguanas aqui, elas podem hibridizar, elas podem cruzar com as iguanas terrestres que também existem nas Ilhas Galápagos e formar um híbrido que vive numa área costeira. Eles não têm tanta resistência, não são tão adaptados à água como as iguanas marinhas, mas eles conseguem mergulhar e comer, pastar dentro d'água, mas eles são um híbrido entre a iguana terrestre e a iguana marinha. Isso ocorre nas Ilhas Galápagos também. Então, isso é muito interessante, esses fenômenos que ocorrem lá. Por isso, não é à toa que Darwin estudou muito as Ilhas Galápagos. E agora nós temos o caso de Madagascar, que é um caso um pouco diferente, porque é uma ilha maior, bem maior, na verdade. Madagascar já foi ligada ao continente africano. E tem bichos muito esquisitos e plantas muito esquisitas em Madagascar, porque a partir do momento que Madagascar se separou do continente africano pela tectônica de placas, pelo processo de rifteamento, ocorreu que as espécies que existiam em Madagascar e no continente eram as mesmas. Só que quando se separa, você tem o isolamento de populações dessas espécies que antes tinha fluxo gênico,
e você interrompe o fluxo gênico entre essas espécies. Então, o oceano vira uma barreira e as espécies do continente e da ilha de Madagascar param de cruzar entre si. Então, você começa a ter caminhos evolutivos independentes. Então, as espécies de Madagascar passam a evoluir de forma diferente das espécies que tem no continente. E é por isso que áreas como a Austrália, Madagascar, Nova Guiné, são áreas com espécies muito diferentes e muito esquisitas, porque a evolução segue um caminho independente do continente, sem tanto fluxo gênico. Então, aqui tem alguns exemplos. Isso daqui é uma espécie de lagartixa de Madagascar, que ela mimetiza folhas, ela parece uma folha, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, que aqui é uma lagartixa arborícola, muito interessante. Aqui, eu esqueci o nome, eu acho que é um lêmure, eu posso estar, tem que checar essa informação, mas eu acho que é um lêmure endêmico de Madagascar. Isso daqui é a árvore do viajante, que é uma árvore endêmica de Madagascar, mas hoje em dia ela é muito usada em jardinagem no mundo todo. No Brasil é cheio dessa árvore, no Jardim Botânico tem várias, mas ela é endêmica de Madagascar, né? Era endêmica até a gente dispersar ela pelo mundo. E os baobás. Madagascar tem 6 das... Acho que, se eu não me engano, é isso. São 6 das 8 espécies de baobás do mundo. As outras espécies estão na África. Olha que interessante. São vegetais, são plantas que tem na África e em Madagascar. Só que Madagascar, como se separou da África, você tem espécies diferentes das espécies do continente, por conta dessa separação. Olha que interessante. Então, esses são alguns exemplos que eu trouxe. Tem muitos outros. Madagascar é uma área, uma ilha muito rica, tem infinitos exemplos. Se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar exemplos dos mais diversos. E, por ser uma ilha grande, você consegue comportar populações maiores, você tem mais recursos, então você tem caminhos evolutivos mais complexos ocorrendo nessas ilhas maiores, como Madagascar, a Austrália, que não é uma ilha, mas ela biogeograficamente funciona como uma ilha de forma, no quesito isolamento. Então você tem animais e plantas muito exóticos nessas áreas. Papua Nova Guiné, a gente vai falar de Nova Guiné nos próximos slides. Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Fiquem à vontade. Podem falar, qualquer curiosidade. Professor, eu tenho uma questão. Uhum. No caso, o senhor apresentou tipos distintos de ilhas, né? Essa ilha, diferentemente das outras, como ela era ligada a um continente, ela passou por um processo de, digamos assim, separação, certo? De rifteamento. Mas esse processo ele tem um recorte temporal distinto das outras ilhas, certo? Certo, enquanto exatamente. Algumas ilhas foram acontecidas de forma mais brusca, né, num recorte temporal menor, essa teve toda uma separação, um processo bastante longo de separação. Isso afetou necessariamente, no caso, o mecanismo evolutivo dessas espécies? Sim, muito bem colocado. Afetou sim. Porque você imagina um processo de rifteamento, ele ocorre por milhões de anos, né? É um processo muito lento. Então, no início da separação, ainda não é uma ilha. Você vai ter ali um lago que vai evoluir para um braço de mar. E então, a permeabilidade a migração de espécies do continente para a ilha, no início do processo de separação, vai ser muito mais facilitado, muito mais fluido, porque a ilha vai estar muito mais próxima do continente. Com o passar do tempo, é que essa barreira vai ficando maior. Então, muito bem colocado. Você tem todo um processo muito mais lento. Em áreas mais bruscas, o que tende a acontecer? Por exemplo, o aumento do nível do mar, que levou aí 10 mil anos. Vamos colocar assim, foi menos do que 10 mil anos, porque o mar sobe relativamente rápido. Você tem o isolamento daquelas espécies ali que ficam presas na ilha. Então, você tem a extinção rápida de muitas espécies ali. E as espécies que sobrevivem, elas passam a evoluir a partir daí. Lembra do exemplo que eu dei numa aula da jararaca ilhoa? Que é a jararaca que tem é endêmica de uma ilha aqui em São Paulo,
que é uma ilha continental que também foi formada pelo aumento do nível do mar e acabou gerando isolamento de uma população de jararacas. As jararacas que conseguiam caçar aves foram as jararacas que foram começando a ser selecionadas, até que chegou num ponto que gerou uma nova espécie de jararaca, que é a jararaca ilhoa, que é uma jararaca arborícola que consegue caçar, que se alimenta exclusivamente de aves, que é diferente das jararacas continentais que não se alimentam de aves. Então, é uma jararaca com veneno muito mais potente para ela conseguir caçar as aves, porque você tem uma diversidade muito menor, porque o fluxo gênico, né, entre o continente e a ilha, quando a ilha se forma muito rápido, ele é cessado muito rapidamente. Então, muito bem colocado. Então, respondendo a sua pergunta de uma forma mais simples, a ilha, quanto mais brusca ela é formada, maior vai ser a tendência de gerar extinção das espécies que viviam e colonizaram ali, exceto no caso das ilhas que são formadas de forma estéril, como uma ilha por hotspot. Uma ilha por hotspot ela é formada de forma muito brusca, mas ela é inicialmente estéril. Ela vai sendo colonizada aos poucos. Aí vai ser colonizada pelo efeito fundador, pelo mecanismos de migração e mecanismos aleatórios ali que vão dispersar sementes e ovos, enfim, os organismos até aquela ilha. Então, tirando esse caso, quando as ilhas se formam, quando a ilha não é uma ilha e ela é colonizada já por organismos e ela vira uma ilha, quanto mais brusco isso acontece, maior a tendência de ter extinção de espécies. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas fica à vontade. Nada. Então, o Madagascar é um caso clássico que é muito encontrado em livros e se vocês fizerem uma rápida pesquisa, vocês vão ver uma infinidade de espécies muito interessantes que só ocorrem em Madagascar, mas infelizmente as florestas de Madagascar estão sendo devastadas aí já há alguns anos e talvez a gente não tenha mais essa biodiversidade por muito tempo. E existe um problema, porque nós, seres humanos, podemos inserir espécies exóticas em ilhas também. E isso acontece o tempo todo, incluindo, e aconteceu no passado, porque lembra que até pouco tempo atrás da história humana, as navegações as trocas comerciais eram feitas basicamente por barcos à vela. E você precisava alimentar as pessoas que estavam no barco à vela. Então, uma das soluções era levar porcos ou levar galinhas e jogar em ilhas para funcionar como um estoque de comida. Então, porcos, galinhas e outros animais para consumo humano não eram adaptados àquelas ilhas, mas eles eram inseridos lá para, quando tivesse as navegações, funcionasse como um estoque mesmo de comida. Eles paravam, pegavam alguns animais, se alimentavam, reabasteciam o barco e seguiam viagem. E nessa brincadeira, muitas espécies foram inseridas em algumas ilhas. Um exemplo é a Praia dos Porcos, nas Bahamas, que é uma praia cheia de porco. Na verdade, se eu não me engano, são javaporcos, que é um híbrido de porco com javali, mas não tenho certeza se são javaporcos, tem que confirmar essa informação. Mas é cheio de porco nessa ilha e os turistas vão lá tirar foto com os porcos, porque os porcos tomam banho de mar, uma coisa bem... virou algo turístico. Só que porco é um bicho que come absolutamente tudo. Então, ele pode causar impactos naquela ilha, e vai causar impactos. E isso aconteceu em muitas ilhas, principalmente ilhas do Pacífico. Tiveram vários casos desse, e agora eu vou apresentar um desses casos, que é um caso icônico, que é o caso da cotovia da ilha Stephen, que é na Nova Zelândia. A cotovia da ilha Stephen é esse bichinho aqui, que era uma ave que não conseguia voar. Era uma ave que não voava. E que essa ave, ela colonizava basicamente uma grande extensão da Nova Zelândia.
Só que com a chegada dos humanos na Nova Zelândia, essa ave começou a ser extinta e ficar restrita a algumas poucas áreas, até que chegou um momento que o único refúgio dessa ave era nas Ilhas Stephen. Um dos motivos das aves terem reduzido tanto a população foi a introdução do rato do Pacífico nessas ilhas, que o rato do Pacífico comia os ovos, não só dessa ave, mas de outras aves, e isso gerou um declínio populacional. Aí acontece uma das situações mais bizarras eu acho que é a extinção mais bizarra que eu conheço. As Ilhas Stephen era o último refúgio das cotovias da Ilha Stephen. E decidem fazer um farol nessa ilha. E quando eles fazem o farol nessa ilha, o cara que fica lá cuidando do farol, ele leva um gato, que tem até um nome para o gato que eu esqueci, um nome com T. Mas se vocês jogarem no Google, vocês vão achar o nome desse gato. E no final de 1800, esse gato, por diversão, ele começa a caçar essas aves, as últimas cotovias da Ilha Stephen que existiam, e trazer de presente para o dono. E ele mata as aves, essas aves não tinham muita defesa, não sabiam voar, e leva o cadáver dessas aves para o dono, que acha interessante ali a ave, acha engraçadinho, e vende algumas dessas aves para um colecionador de aves, a ave morta, obviamente, que o gato matou, e o colecionador de aves classifica como uma nova espécie, que não era classificada, e só que aí já é tarde demais, a espécie já está extinta para sempre, por conta de um gato, que foi levado para Ilha Stephen por conta de um farol. Alguém levantou a mão, pode falar, fica à vontade. Oi, professor. Então, quando o senhor diz aí a chegada dos humanos na Nova Zelândia, o senhor está referindo aos povos indígenas que vivem lá? Ou é a relação aos europeus ali que colonizaram a Nova Zelândia? Boa pergunta. Os dois. Primeiro, os povos indígenas, porque eu não sei se eu já falei isso para vocês, mas toda a colonização por povos nativos das ilhas do Pacífico veio seguidas de extinções. Porque as regras que valem, que a gente falou até agora, também valem para o ser humano. Se o ser humano chega numa ilha com recursos escassos e populações pequenas, eles vão caçar para se alimentar, eles vão ter as atividades econômicas, e isso vai gerar a extinção de várias espécies. Então, muitas espécies foram extintas com a chegada dos nativos nessas ilhas do Pacífico, e, posteriormente, com os colonizadores europeus, a gente tem ainda uma nova fase de extinção. Então, boa pergunta, foram duas fases de extinção. Os colonizadores, no geral, eles trouxeram mais espécies exóticas do que os nativos. Mas os nativos impuseram uma pressão na caça, né? Tem uma pressão muito grande. Até tem um livro muito bom, o livro é chamado Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, do cara chamado Yuval Noah Harari. Eu acho que eu tenho até aquele na minha estante, só um minutinho, vou pegar aqui para mostrar para vocês. Esse livro aqui, ele não é um livro caro, não sei se todo mundo está vendo. Ele não é um livro caro, não. É um livro que vale muito a pena vocês terem, principalmente vocês que são acadêmicos de geografia, porque ele conta toda a história da humanidade. O Harari, se eu não me engano, ele é historiador, então ele conta toda a história da humanidade, ele fala do pensamento simbólico, da gente como espécie e a gente como sociedade. Isso que é muito legal nesse livro. E ele explica muito bem essas extinções pelas migrações humanas, que ocorreram tanto nessas ilhas do Pacífico quanto nas Américas. Conforme os seres humanos vão colonizando as Américas, eles vão saindo da Europa, né, da Eurásia como um todo, e vindo para as Américas, vai tendo uma extinção progressiva de espécies da América do Norte para a América do Sul, no sentido de migração dos grupos humanos, por conta da caça, sobretudo. Então, muito boa a sua pergunta. Não sei se eu respondi, mas fica à vontade para, se eu não respondi, falar. Então, não, ele respondeu assim, parcialmente, porque no caso aí da casa da cotovia,
já foi os colonizadores, né? Ou foi os índios também? Foi os indígenas também, porque os indígenas já tinham restringido ao habitat, né, da cotovia. Então, ela antes tinha uma extensão maior nas ilhas. Se eu não me engano, os indígenas dessa área são os maores. Se eu não me engano, posso estar... tem que checar essa informação. Aí, eles já tinham restringido o habitat dessas cotovias, mas elas ainda existiam. Só que chegou um momento que, pela inserção do rato do Pacífico, que, se eu não me engano, também veio com os colonizadores já europeus, esse rato do Pacífico, ela só fica restrita às Ilhas Stephen depois. Então, é uma sucessão de eventos, mas é uma associação dos dois. Aí, não sei se eu respondi. Certo, obrigada. Nada. Mais alguma pergunta, gente? Fiquem à vontade. Senão a gente segue. Mas essa extinção é só um de muitos exemplos de extinção gerada por inserção de animais, às vezes acidental, porque às vezes os animais, por exemplo, o rato é um animal que, no geral, é acidental. Quando os humanos levam eles para as ilhas, né, porque eles vêm ali nos navios, enfim, misturado na alimentação ali, nos estoques de comida, e dentro disso, esses animais são animais muito bem adaptados, animais que são onívoros, eles acabam gerando uma pressão muito grande nessas populações pequenas e muito sensíveis de ilhas. E eu falei que eu precisava de 1 hora a mais na aula de hoje, mas aí quando eu fui preparar a aula, eu vi que a gente está com um tempinho relativamente bom para terminar o conteúdo, então não foi necessário. Mas agora eu abro para perguntas, questões, fiquem à vontade para falar qualquer coisa. Eu ia adiantar a matéria da próxima aula, mas eu não achei necessário, que a próxima aula vai ser de glaciações. Aí eu achei que ia ficar muito conteúdo para uma aula só. Mas fique à vontade, qualquer dúvida, estou à disposição. Só fechar aqui para conseguir ver vocês. Tiago levantou a mão, fica à vontade. Professor, uma curiosidade. Você sabe como é que foi o processo de formação da ilha do governador? Aumento do nível do mar. Aumento do nível do mar? Também, sim. As ilhas, Ilha Grande, Ilha do Governador, todas essas ilhas que a gente consegue do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro ele foi afogado pelo mar. Tanto na base do maciço da Pedra Branca, não sei se tem alguém aqui que mora no Recreio, que mora no Jacarepaguá, mas no Recreio, se você for na base do maciço da Pedra Branca, até em Campo Grande, você tem depósitos ali na base da serra de praia. Então, o mar já foi muito mais alto, já chegou na base da Pedra Branca, e o mar já foi muito mais baixo. Então, todas essas ilhas que a gente enxerga do litoral, as ilhas ali de Muriqui, não sei se vocês conhecem a Costa Verde, ali, Angra tem aquelas ilhas todas que os ricaços compram, ficam andando de iate, são ilhas que eram maciços, como o maciço da Tijuca, como o maciço da Pedra Branca, só que quando o mar subiu, eles são mais altos, a base deles ficou afogada, então fica o maciço ali. O melhor lugar para você visualizar isso de uma forma clara é o Pontal, ali no Recreio, no final do Recreio, não sei se vocês conhecem. Se vocês pegarem a Praia do Recreio e forem até o final, no Pontal, antes de subir para Grumari, ali perto onde tem o Rico Point, o quiosque do Rico e tal, ali tem o Pontal, e o Pontal, se vocês repararem, ele na verdade ele é um maciço. A rocha que está ali é as mesmas rochas que você, olhando para o maciço que está no continente, é a mesma rocha. Aquilo é um maciço. Só que ele está exatamente na transição entre o mar e o continente. Só que o que tem no Pontal de interessante? O Pontal, você teve ali, as ondas depositaram um caminho de areia.
Então você consegue ir andando quando a maré está baixa, da faixa de costa até o pontal, mas quando a maré está alta, não. Se ele fosse alguns 10 metros mais para dentro do mar do que ele seria uma ilha, muito próxima. Tem uma ilha também na Praia do Saí, que é uma ilha que eu levaria vocês no trabalho de campo, que é uma ilha que também é exatamente assim, que foi formada. A Praia do Saí é uma praia que fica na Costa Verde, ali em Mangaratiba, perto de Ibicuí e tal. É uma ilha que você consegue ir a pé, só que você consegue ir a pé com a água na sua cintura. Então, todas essas ilhas, eu vou abrir aqui o Google Earth para mostrar para vocês, espera aí. Mas vamos lá, aqui está a Ilha do Fundão, tá? Para quem não conhece, a Ilha do Fundão foi aterrada. A Ilha do Fundão eram, se eu não me engano, 7 ilhas que foram aterradas para fazer o campus. Tanto é que tem o Parque do Catalão, que eu não lembro se é nessa extremidade ou se é nessa extremidade, o Catalão, acredito que seja nessa. Deixa eu ver. É nessa extremidade aqui, porque o hangar é aqui. O hangar é aqui, então o Catalão está aqui. O Catalão é a única ilha relativamente preservada do Fundão. Dá para fazer campo lá também. Dá para passar por aqui e entrar aqui no Catalão. Então, e aqui temos a Ilha do Fundão, aqui a Ilha do Governador. A Ilha do Governador sofreu alguns aterros também, mas não tão sério quanto a Ilha do Fundão, que uniu todas as ilhas que eram separadas. Todas essas ilhas aqui que formaram a ilha, que eram a Ilha do Fundão, tudo isso daqui que é a Ilha do Governador, eram grandes maciços que estavam ligados ao continente quando o mar estava mais baixo, incluindo a Baía de Guanabara. Aqui a Baía de Guanabara é uma área que ela, na verdade, era como se fosse a foz de um rio, né? A paleogeografia de Guanabara, isso daqui, na verdade, o mar aproveitou uma área rebaixada que era erodida ali por uma redeagem primitiva. Outro exemplo disso está aqui. Essas lagoas aqui de Jacarepaguá. Essas lagoas aqui, elas foram formadas pela subida do nível do mar, que afogou antigas planícies que tinham aqui. As lagoas da região dos lagos também. Agora vamos para o Pontal, o exemplo que eu dei. Aqui o Pontal, ó. Não está melhorando a qualidade da imagem. Aqui. O Pontal é a mesma rocha que tem aqui, ó. Nesse maciço daqui. Você pega aqui a estrada do Pontal, não sei se vocês conhecem essa área aqui do Recreio. Se vocês pegarem aqui a estrada do Pontal, que vem aqui por trás, vocês passam por esse maciço aqui. Ele é a mesmíssima rocha daqui, que é o maciço que quando você sobe aqui para ir para Grumari, você passa. Só que o que acontece? A gente tem ondas vindo daqui, e você tem a deposição de sedimentos que ligou o Pontal no continente. Isso daqui é uma barra de areia, por sedimentação, ligou ele no continente. Mas se ele fosse um pouquinho mais para dentro, aqui, não teria ligação, como é o caso dessas ilhas para cá. Ó. É o mesmo caso dessas ilhas para cá. Isso tudo aqui, quando o nível do mar estava mais baixo, isso daqui era como se fossem maciços. Eram maciços no continente. Vou lá para Ilha Grande para vocês verem. Ilha Grande é a mesmíssima coisa. Aqui. A Ilha Grande está bem próxima do continente. Mas a Ilha Grande, as ilhas aqui de Angra, isso daqui é a Angra. As ilhas daqui, aqui ó, a própria Restinga da Marambaia. Essas ilhas que tem aqui na Baía de Sepetiba. Tudo são ilhas que foram formadas pela subida do nível do mar. Alguém abriu o microfone, fica à vontade para perguntar. Foi dúvida? Já que a gente não pode fazer um trabalho de campo de verdade, vou tentar mostrar para vocês o local que eu levaria vocês. Espera, ver se eu consigo achar sem jogar na busca. Acho que não vai ter como, não. Ele é bem pequenininha. Na Praia do Saí, para quem não conhece, que é Mangaratiba. Aí, para quem... Muriqui tá para cá, Itacuruçá tá para cá, você vem para Rio Santos, segue, você tem a Praia do Saí.
a linha do trem passa aqui. E essa praia tem essa ilha que é muito interessante, porque essa ilha aqui, ela tem um banco de areia que liga o continente nela, por conta das ondas também, só que esse banco de areia ele fica coberto da maior parte do tempo, mas você consegue ir andando com a água aqui embaixo do peito, na altura do peito, mas até essa ilha, que é uma ilha ótima para mostrar tudo que a gente falou aqui na prática. Eu vou tentar ver nas imagens históricas do Google Earth se eu consigo pegar uma imagem de satélite da maré alta. Só tem imagem de baixa resolução. Não estou conseguindo. Imagem melhor. Só tem essa. Aqui. Porque aqui, gente, é a emenda, tá? Da imagem. Que a imagem de satélite ela tem uma emenda. Uma com a outra. Isso aqui é a emenda. Repara que aqui, essa imagem, a maré está mais baixa. Aqui a maré está mais alta. Porque você não consegue ver o banco de areia. Então, é uma ilha muito interessante. Eu nem sei se essa ilha tem um nome específico, mas é bem interessante para entender a biogeografia, porque a vegetação daqui é exatamente igual à vegetação daqui, que é a Mata Atlântica. Então, significa o quê? Que aqui você tinha um contínuo de Mata Atlântica. Quando o mar afogou esse antigo vale aqui entre esses dois maciços, isolou essa vegetação ali na ilha. Alguém quer perguntar alguma coisa? Aproveita que o Google Earth está aberto, aproveitem que a gente já vai fazendo um trabalho de campo virtual aqui, para quem quiser. Deixa eu ver se eu acho uma ilha vulcânica. Vamos no Havaí. Aproveitar. Professor, e Fernando de Noronha foi formado através do processo de erosão? Fernando, muito bom. Vamos lá, Fernando de Noronha. Vulcânico. Fernando de Noronha é hotspot. Aí, pô, vou botar ilha. Aqui, ó. Ela é uma ilha oceânica, ela não está na plataforma continental e ela foi formada por um hotspot. Olha a distância dela para o continente. Mas ela é uma ilha bem erodida, tá? Já. Porque é um vulcão inativo, o vulcão não está ativo, então onda, própria chuva, vai nas rochas e uma hora Fernando de Noronha vai erodir e vai desaparecer completamente. Aqui, ó, as ilhas desse spot, porque conforme o oceano vai abrindo, você vai fazendo essa trilha aqui, vai se movimentando. No Havaí, isso fica melhor de ver. Vamos lá. No Havaí. Isso é ótimo para quando ele trava, é ótimo. Acabou de travar. Olha que maneiro que o Havaí. Vamos ver a distância. Olha o alinhamento do hotspot. Isso é uma ótima maneira de saber o movimento da placa tectônica. Porque esse hotspot já esteve aqui. Esteve aqui não. Melhorando a minha frase. O hotspot está parado. Já esteve. Então a placa ela fez uma curva. Aí, aqui a gente tem o Havaí, né, a ilha principal, onde tem o vulcanismo ativo, e vem depois, só que chega um momento que a ilha é erodida pelas ondas e ela some. Ou forma um atol, ou forma... já viram um atol, que tem o formato de U? Isso é a erosão desse vulcão, esse vulcão antigo que foi abandonado. Vamos lá para o Japão.
Olha que legal aqui a trincheira que se forma pela subducção, pela a placa entrando sob a outra. Você tem essa trincheira toda aqui, essa feição submarina, que isso tudo aqui é o Círculo de Fogo do Pacífico, a área com maior concentração de vulcões do planeta, tá? Lembrando que a placa do Pacífico é a crosta oceânica mais antiga que a gente tem aqui no planeta. E tem todas essas ilhas aqui também. E vamos lá, olha que interessante. Aqui, ilhas formadas, aqui nesse caso, por colisão entre placas tectônicas. Eu sugiro, gente, que vocês baixem o Google Earth Pro, no caso, e vai explorando. Tem muita coisa legal. Madagascar. Repara aqui, ó, na profundidade que tem o oceano entre Madagascar e a África, por conta dessa abertura do... Madagascar encaixava aqui. Então, Madagascar foi se separando, ainda está se separando do continente africano. E aqui no leste da África, está acontecendo a mesma coisa. Esse pedação aqui da África provavelmente vai virar um novo continente, né? Muitos geólogos já defendem que isso aqui já é uma nova placa tectônica, separada da placa africana. Então é basicamente isso. Tem muitas ilhas interessantes. Tem a ilha de Trindade também, vou botar aqui Trindade. É uma ilha oceânica brasileira. Foi Trindade em Paraty. Vamos lá. Ilha de Trindade também é uma ilha vulcânica, muito estudada. Uma ilha pequenininha, difícil de chegar pra caramba. A Marinha tem base lá. Aqui, ó. A Ilha de Trindade é maneira porque você vê o cone vulcânico. Olha o tamanho dela. Tem vários trabalhos sobre a Ilha da Trindade de diversas áreas, inclusive de biogeografia. A ilha é muito estudada pela geologia também. Mas olha o alinhamento da Ilha da Trindade também de hotspot. Aí tem outro alinhamento maneiro, que é um alinhamento que não é continental. No oceano, o alinhamento no continente, também de hotspot. Só para pegar o gancho que o Google está aberto, que é botar Itatiaia. Pico das Agulhas Negras. Tem que botar o pico. Não sei se vai dar para ver. Mas tem um alinhamento entre Agulhas Negras, Poços de Calda, tem um alinhamento entre esses vulcões, é a Ilha Grande. Então você tem uma linha que liga Poços de Calda, Agulhas Negras, que é uma morfologia que são os maciços alcalinos. Eles são recentes, eles são de um vulcanismo relativamente recente que ocorreu por um hotspot no continente. Então tem rochas alcalinas, que são rochas muito raras de serem encontradas. Tem até uma amostra aqui de uma, que é um nefelina cianito, que eu tirei do Pico das Agulhas Negras, do último campo que eu fiz lá. Essa rocha é muito rara no mundo, e ela tem um alinhamento aqui no Brasil, que pega Poços de Calda, Agulhas Negras, Ilha Grande. Então tinha um hotspot que, na abertura do Atlântico aqui, esse vulcanismo continental, e na ilha, hoje em dia Ilha Grande é uma ilha. Mas falei demais, fiquem à vontade para tirar qualquer dúvida, se quiserem que a gente aproveite aqui para ir para mais algum lugar, fiquem à vontade, tá?